Imagine estar completamente sozinho no meio de uma floresta escura, enquanto o céu desaba em uma tempestade violenta. Raios cortam o topo das árvores e o chão treme sob seus pés. Você cai de joelhos na lama, aterrorizado não apenas pela morte, mas pelo que vem depois dela, o julgamento de um Deus que você acredita ser implacável. Foi exatamente esse terror que transformou um jovem estudante de direito no homem mais perigoso da Europa. Você conhece o nome de Martinho Lutero? Sabe que ele mudou o mundo. Mas você conhece o preço que ele pagou por isso? A história que o tempo tentou apagar é um suspense de conspiração, heresia e uma busca obsessiva pela verdade que quase custou sua vida. No início do século XVI, a Europa era um lugar moldado pelo medo. A expectativa de vida era curta, as doenças eram constantes e a eternidade era uma preocupação diária. Acima de reis e imperadores, existia uma única força incontestável, a Igreja Romana. Ela controlava a cultura, a política e, acima de tudo, a salvação das almas. Para o homem comum, Deus não era um pai amoroso, mas um juiz severo. E a única forma de aplacar a fúria divina era através do sistema religioso. Um sistema que, naquela época, havia descoberto uma maneira extremamente lucrativa de comercializar o perdão. É nesse cenário que o jovem Lutero, cumprindo a promessa que fez naquela noite de tempestade, entra para o mosteiro de Erfurt. Ele não queria revolucionar o mundo. Ele queria apenas salvar a sua própria alma. Mas o mosteiro não trouxe a paz que ele tanto procurava. Pelo contrário, Lutero passava horas em confissão, jejuava até o esgotamento e açoitava o próprio corpo na tentativa de se purificar. Seus superiores começaram a se preocupar. Ele via Deus como um tirano pronto para puni-lo. A história nos mostra um homem consumido pela culpa, até o dia em que foi enviado para lecionar teologia em uma pequena e isolada cidade alemã chamada Wittenberg. Lá, mergulhando nas escrituras sagradas, longe do barulho das tradições humanas, ele encontrou uma frase que mudaria tudo: o justo viverá pela fé. Não pelas obras, não pelo dinheiro, apenas pela fé. Enquanto Lutero descobria a graça nas páginas da Bíblia, os portões de Wittenberg eram cercados por um espetáculo comercial grotesco. Um monge chamado Johann Tetzel vendia pedaços de papel assinados pelo Papa. Eram as chamadas indulgências. A promessa era simples e cruel. Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. O dinheiro arrecadado não era para os pobres, era para financiar a luxuosa construção da Basílica de São Pedro em Roma. Para Lutero, aquilo foi a gota d'água. Na véspera do dia de Todos os Santos, no ano de 1517, ele caminha resoluto até a porta da igreja do castelo de Wittenberg. O som do martelo batendo na madeira ecoa pelo vilarejo. Ele fixa ali suas 95 teses. Ele queria apenas um debate acadêmico entre teólogos, mas ele acabou gerando uma revolução mundial. Graças a uma tecnologia recente, a imprensa de Gutenberg, aquelas teses foram traduzidas do latim para o alemão e espalhadas por toda a Europa em poucas semanas. O que era uma discussão local tornou-se um incêndio incontrolável. O Papa Leão X inicialmente subestimou o monge, chamando-o de um alemão bêbado que logo mudaria de ideia. Mas o dinheiro das indulgências começou a sumir. O poder econômico e espiritual de Roma estava sendo gravemente ameaçado. A ordem foi dada de forma clara. Lutero precisava se retratar publicamente ou enfrentaria as chamas da fogueira, o destino padrão para os heréticos daquela época. O confronto final acontece na cidade de Worms, no ano de 1521, diante do homem mais poderoso do mundo ocidental, o imperador Carlos V, e de toda a alta liderança da igreja, Lutero é colocado diante de uma mesa cheia de seus próprios livros. O silêncio no salão é opressor.
A pergunta feita a ele é direta e sem rodeios. Você renuncia ao que escreveu? Se disser sim, ele salva sua vida, mas traz sua própria consciência. Se disser não, ele será condenado à morte. As paredes parecem encolher. Lutero hesita por um instante. Sentindo o peso do momento, ele pede um dia para pensar. Naquela noite, em sua cela escura, ele escreve uma oração desesperada, sabendo que o dia seguinte pode ser o seu último amanhecer. No dia seguinte, a sala está ainda mais cheia. A tensão é quase palpável no ar. Diante das autoridades que controlavam o destino de nações inteiras, o monge ergue a cabeça. Suas palavras ecoam pelo salão, firmes e inabaláveis. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei retratar nada. Aqui permaneço. Que Deus me ajude. A sentença foi imediata. Lutero foi declarado um fora da lei pelo Império. Qualquer um poderia matá-lo na rua sem sofrer qualquer punição. No caminho de volta para sua cidade, sua carruagem é violentamente emboscada por cavaleiros armados e mascarados. Ele é arrancado dali e desaparece na escuridão da floresta. Para o mundo, Martinho Lutero estava morto ou preso para sempre em uma masmorra. Mas a história guarda reviravoltas impressionantes. O sequestro havia sido planejado secretamente por seu protetor, o príncipe Frederico, o sábio. Lutero foi escondido no isolado castelo de Wartburg, disfarçado como um cavaleiro e usando o nome falso de Jorge. Ali, trancado em uma sala pequena, lutando contra a depressão, as dúvidas e a profunda solidão, ele realizou uma das maiores façanhas da história da humanidade. Traduziu todo o Novo Testamento do grego original para a língua do povo, o alemão, em apenas 11 semanas. Pela primeira vez na história, o cidadão comum podia ler a palavra de Deus em sua própria língua natal. O fogo que Roma tentou apagar havia se tornado um farol que nunca mais se apagaria. Martinho Lutero viveu o resto de seus dias sob a sombra constante da ameaça de morte, mas teve o privilégio de ver a mensagem da graça transformar nações, criar escolas públicas, libertar mentes e devolver a Bíblia ao seu devido lugar, às mãos do povo. Sua jornada nos lembra que as maiores revoluções da história não começam com exércitos poderosos ou grandes impérios, mas no silêncio de um coração que se recusa a negociar a verdade. 5 séculos depois, o eco daquele martelo em Wittenberg ainda ressoa em nossos dias, porque, no fim das contas, a história de Lutero não é sobre a força de um homem comum, mas sobre o poder eterno de uma ideia que nenhuma fogueira conseguiu queimar. A grande verdade de que a fé, e apenas a fé, nos torna verdadeiramente livres. A história da fé é repleta de homens e mulheres que decidiram não se calar diante do mal, mesmo quando o mundo inteiro conspirava a favor dele. E no próximo episódio da nossa série, nós vamos viajar até o período mais sombrio do século XX para conhecer a vida de um homem extraordinário. Dietrich Bonhoeffer, o pastor que desafiou o regime de Adolf Hitler. Enquanto uma nação inteira se curvava diante do medo e da propaganda nazista, esse jovem teólogo alemão decidiu que sua fidelidade a Cristo valia mais do que a sua própria vida. Ele não apenas pregou contra as atrocidades do sistema, mas se envolveu ativamente na resistência secreta, participando de uma das conspirações mais perigosas da história para derrubar o ditador. Uma jornada de coragem extrema, dilemas morais profundos e uma fé inabalável que foi testada até o último segundo. Você não pode perder esse próximo vídeo. E para que possamos continuar construindo esse canal juntos, eu quero muito ouvir a sua voz. Deixe aqui embaixo nos comentários quais são as suas principais dúvidas sobre a resistência cristã durante a Segunda Guerra Mundial.
E mais do que isso, qual outro personagem histórico ou herói da fé você deseja ver retratado aqui no canal nos próximos episódios? A sua sugestão pode virar o tema do nosso próximo documentário. Se você valoriza histórias profundas como essa, que nos inspiram a ter mais coragem e perseverança na nossa própria caminhada, clique no botão de curtir. Isso ajuda o YouTube a entender a relevância desse conteúdo. E claro, compartilhe este vídeo com aquele amigo, familiar ou grupo da igreja que você sabe que ama história, teologia e narrativas inspiradoras. Muito obrigado por acompanhar a nossa jornada até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo episódio.